Nesta noite, olhar para o processo do recenseamento eleitoral que iniciou no passado dia 15 de abril e terminou justamente ontem, dia 30 de maio. Foram 45 dias em que a administração eleitoral no seu todo se envolveu nesse processo em quase não, mas sim em todos os distritos do país, no sentido de garantir que as pessoas recenseassem, de modo a garantir que tenham o passaporte para o processo de votação que está previsto para no próximo dia 15 de outubro do ano em curso. Estamos a falar das eleições gerais que pela primeira vez este ano vão acontecer com a eleição do governador provincial. Este é o novo figurino como resultado dos acordos alcançados entre o governo moçambicano e Arenamo. E para fazer análise deste assunto, conto com a presença de dois deputados de duas bancadas parlamentares. Falo concretamente da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, está aqui representada pelo Dr. Sousa. Conto ainda com a presença do representante da bancada parlamentar da Arenamo. Está representada a bancada pelo deputado Mohamed Yassin. Quero antes de mais agradecer pela vossa presença e por terem aceito o nosso convite de forma incondicional. Queria pedir ao Dr. Sousa, em linhas gerais, qual é o balanço que faz então deste processo de licenciamento eleitoral. Sabemos que o Movimento Democrático de Moçambique, ou seja, o Movimento Democrático de Moçambique disse-nos que esteve diretamente envolvido nesse processo através dos seus fiscais e não só. Como é que viram o processo? Qual é o balanço que fazem assim que é do recenseamento? Bom, boa noite aos telespectadores e boa noite aqui ao meu colega Yassin e ao moderador também. Gostaria antes de mais de agradecer o convite formulado para participar neste debate. Relativamente à questão que me coloca, eu tenho de ser o mais sincero possível, se é que estou aqui para defender os interesses do nosso povo. Portanto, como se sabe, em todo o país estavam implantados cerca de 7.869 postos de recenseamento eleitoral, mas houve de facto muitos locais, em muitos espaços onde este recenseamento não ocorreu a contento. De uma maneira geral, antes de irmos ao detalhe, poderia dizer que, de facto, estão criadas as condições para a fraude que se desejava que acontecesse durante as próximas eleições. Nós fazemos, como Movimento Democrático de Moçambique, digamos que, tendo em conta que este recenseamento terminou ontem, e os dados que nós temos, os dados que sempre acompanhamos, é de que, de facto, este recenseamento é um recenseamento não abrangente. Quando fala da questão da fraude, a que se refere exatamente? Diz que já estão criadas as condições para que haja fraude eleitoral no dia da votação, ou depois, ou antes, não percebo exatamente. A que se refere exatamente? Quais são os elementos que têm para poder sustentar essa ideia de que já estão criadas as condições para a fraude eleitoral? Como todos nós sabemos, a arena política moçambicana, neste momento, não está gozando de bons momentos sob o ponto de vista de quem está no poder. E isso se verifica no dia a dia da nossa vida, daquilo que é o comportamento, o posicionamento, o pronunciamento do nosso povo. Portanto, há de facto uma tristeza generalizada pelo facto deste país estar a ser mal governado. Este recenseamento era, digamos, a boia de salvação para muitos moçambicanos. Mas ela foi preparada de tal maneira que não vai permitir, ou vai ser difícil,
que o povo moçambicano consiga, de facto, almejar os seus intentos, que é tirar, como eu digo e sempre direi, este quarteto desgovernado do poder no dia 15 de outubro. Está a carimbar a vitória da Frelimo? Não estou a carimbar a vitória. A vitória da Frelimo está feita debaixo de uma fraude preparada. Veja então, só. Então, que vai acontecer essa vitória? Vai haver essa vitória? A Frelimo sempre criou condições para a fraude e sempre nos ensinou a roubar. Mas nós, como não temos este hábito, não fomos ensinados a roubar, mas sabemos que eles culturalmente roubam, então estamos sempre com este pé atrás, exatamente porque sabemos então, antevê uma vitória do Partido Frelimo, diríamos que é isso. Nós, quando vamos para o combate, nós queremos vencer. Mas nós estamos a partir para esta corrida com 100 metros de atraso. Depois eu vou Veja só, eu só quero lhe dizer uma coisa. Sim. Veja só. Já se fala em redução de mandatos. Isso foi uma estratégia. Em todos os pleitos eleitorais, todos os ciclos eleitorais, a Frelimo foi sempre perdendo 4%, 4%, 4%. E esta percentagem vai ser resposta nas províncias de Gaza e de Inhambane, onde chegaram, parece-me, a 100 e tal %. Entretanto, como todos nós sabemos, nas províncias do Centro e Norte, não é? Houve, digamos, umas avarias inconcebíveis, digamos, uma falta de funcionamento das máquinas para o recenseamento, de forma, digamos, inconcebível, para permitir que efetivamente fossem recenseados pouca gente. E nós, como Movimento Democrático de Moçambique, logo que se abateu o primeiro ciclone, dissemos logo a primeira: vamos adiar este processo para criar condições para o restabelecimento das nossas populações. Portanto, quem vai ao posto de recenseamento quando, na verdade, não tem teto? Quem vai ao posto de recenseamento quando tem fome? Então, o que nós estávamos a defender é que houvesse, de facto, este adiamento. Poderíamos ir até novembro ou dezembro as eleições, mas permitiríamos que as nossas populações pudessem se restabelecer e, naturalmente, com alguma tranquilidade, ir aos postos de recenseamento eleitoral. Depois volto para si. Doutor Yassine, deputado Yassine, assim que é também. Como é que viu então este processo eleitoral que terminou, processo de recenseamento eleitoral que terminou ontem? Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida e também desejar a todos os muçulmanos continuação de um Ramadã feliz e também cumprimentar os colegas do painel e assim o moderador pelo brilhante programa que não só acompanha semanalmente aquilo que é o trabalho dos partidos políticos a nível da Assembleia da República, mas também vem preencher um vazio que existia em termos de interação, que o ouvinte e também quem nos vê em casa possa ter em relação àquilo que são as nossas funcionalidades na Assembleia da República. Em relação à questão que coloca, dizer que antes mesmo de terminar o processo, a Sua Excelência Presidente do Partido Renamo, o General Suf, disse, e bem disse, que os problemas criados no processo eleitoral eram até problemas que deveriam envolver a PGR, que pedia a intervenção da PGR no sentido de responsabilizar coletiva e individualmente as pessoas que estiveram envolvidos para tornar este processo, que deveria ser um processo legítimo de todos, num não processo. De outras formas, dizer que o recenseamento eleitoral veio trazer de cima uma das estratégias usadas pelo partido no poder para vencer os pleitos eleitorais. Normalmente, o partido Frelimo organiza-se em três frontes. Vicia o processo
antes das eleições, vai tornar o processo, na altura das eleições, fraudulento e, no final, ganha as eleições até sem editais nenhuns. Se for a ver, a redução que o Partido Frelimo usou desta vez para registrar as pessoas conjuga claramente com a posição que é tomada pelo STAI e pelo Conselho Nacional de Eleições, por dois fatores. Ora, mundialmente, Moçambique foi acarinhado pela questão do IDAI. Quer dizer, não há ninguém na face da terra que acompanhe a informação que num país chamado Moçambique houve uma situação tão dramática como aquela e não se justificar como é que somente o STAI e a CNE entendam que não pode ser feito nenhum outro sistema de incluir aquela franja populacional daquela província para poder participar de um pleito eleitoral. Quer dizer, deixando que a província de Sofala, por norma, vota contra o partido no poder, estamos a dizer que este processo, pelo formato em que foi feito e defendido pelo STAI e CNE, ele logo por si não é abrangente. Por quê? Porque todo mundo sabe que aquelas províncias iam precisar de um duplicar do esforço ao ponto de ter as pessoas registadas, provavelmente, para poder fazer face ao... Então, este incumprimento dos prazos é resultado dessa questão que está aqui a levantar? Não só é maldade... Os prazos não, mas sim, estou a falar das metas. Não só é maldade de quem está habituado a roubar a vontade do povo, porque afinal de contas o que o Partido Frelimo faz é desviar o sentimento normal do povo a nível do voto, puxando para si uma vitória na qual é difícil justificar. Olha, o Partido Frelimo sabe muito bem que a figura do partido, tanto como do seu candidato, está corroída. Está corroída num formato em que, até para ter, hoje em dia, para ter as inscrições que são necessárias para submeter a candidatura, é o que a gente está a ouvir dizer. Quer dizer, arranca-se os cartões das pessoas que vão recensear para fazer uma lista paralela a favor do candidato, porque precisa das tais 10 mil assinaturas para poder entregar como candidato. Então, chegamos a este nível. Mas voltando para os órgãos, olha, há quem até pode defender, dizer, se alargar o período, se fosse possível alargar o período, iria contrariar o que está plasmado do ponto de vista do regulamento para o período eleitoral, iria contrariar, por exemplo, os prazos estabelecidos, neste caso, para o período de campanha para as eleições gerais. Olha, todo este argumento é válido, mas este argumento pode cair num saco roto quando nós partimos do princípio que até não é somente o alargamento do prazo, é o cumprimento do programa dentro do prazo. E que seria até de forma diferente. Em vez de estar a trabalhar das 7 até a hora estipulada, por que não podia redobrar o esforço? Tendo em conta que está mais do que claro que o próprio STAI assume que muitas máquinas do STAI não estiveram funcionais. Então, se não estiveram funcionais, as metas que se esperavam por parte do STAI automaticamente não seriam alcançadas. Então, a oposição que está do lado do povo, que houve a reclamação do povo, houve o povo que reclama porque vai à sede para recensear, às 7 não encontra lá ninguém, até às 10 não está aberto, trouxemos iniciativas, variadas iniciativas, no sentido de vamos melhorar, porque STAI e CNE representam, na verdade, o interesse de todos nós, como moçambicanos. Então, para além de estarem a ouvir somente o governo, que é um governo de um único partido, poderiam ouvir o clamor do povo. O povo ontem terminou, mas há muita gente que não recenseou. Ok, obrigado, deputado Yassine. Deputado Sousa, dados do STAI até o passado dia 26 de maio, indicavam que tinham sido inscritos cerca de 73% do total que estava previsto. Estamos a falar de pouco mais de 7 milhões de eleitores só para este ano de 2019. E mais do que isso,
o STAI veio também a assumir que, fazendo o somatório dos inscritos este ano 2019 e as pessoas que foram inscritas no ano 2018, quando as eleições autárquicas, teria mais ou menos 92% daquilo que são as metas previstas. Estamos a falar de um total de cerca de 14 milhões de eleitores que foram planificados desde que o processo ele iniciou. Na sua opinião ou na opinião da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, quais são as principais falhas? O que teria contribuído para que não fosse possível alcançar essas metas todas? Bom, obrigado. É assim, eu só queria dar aqui um pequeno exemplo para responder a essa preocupação que me coloca. O que interessa? O que interessa recensear 120% numa província, enquanto em outras províncias você recenseia 30%, 40%? Portanto, nós continuamos a dizer que o que não foi feito nas outras províncias, Sofala, Zambésia e Cabo Delgado, as províncias Centro e Norte, eles compensaram nas províncias aqui do Sul. Portanto, para nós o mais importante é olhar para aqueles que sofreram pelo ciclone e que queriam justamente, porque é um direito cívico, de participar nestas eleições e foi-lhes retirado este direito. Portanto, esta gente que não teve esta oportunidade de poder se recensear para que no dia 15 de outubro pudesse exercer o seu direito de voto, é exatamente por aí que se fala na possibilidade de, nestes locais, ter havido um pouco mais de paciência para redobrar os esforços para que, de facto, aquelas percentagens inicialmente indicadas pudessem ser atingidas. Não custava nada. Não custava nada. O problema é que os órgãos instalados neste país estão a mando do partido no poder. Sendo assim, basta atingir um determinado número percentual e se o partido no poder achar que com esse número podemos ir às eleições porque estão garantidos aqueles desiderados que eles acham que são muito importantes, então esses órgãos param e fazem exatamente aquilo que o governo do dia, ou seja, o partido do poder, quiser e achar que é conveniente. E mais uma vez eu continuo a dizer, o Movimento Democrático de Moçambique, em tempo, apresentou uma proposta para a prorrogação do tempo de recenseamento eleitoral. Não havendo essa possibilidade... 7 a 15 dias. 15 dias. Não havendo essa possibilidade, a menos que se providenciassem meios para reforçar a capacidade de recenseamento, digamos, em Sofala, na Zambésia, em Cabo Delgado e por aí, nas zonas centro e norte. E sabe que isto é doloroso, exatamente porque são zonas densamente populacionais, onde de facto a oposição é forte. Então, pelo menos para branquear a situação, não custava nada terem aceite que nestes locais tivesse mais tempo de recenseamento ou os equipamentos fossem colocados a dobrar para que, de facto, não tivéssemos este desagrado de ter os mandatos reduzidos em Sofala. Ou seja, a prorrogação que faz referência aqui não é para todo o país, não. Só alguns pontos do país por causa das situações que faz referência. Seria salutar, digamos, um prolongamento para todos, mas onde já se atingiu a percentagem, naturalmente que só vai um ou outro eleitor. Mas onde essa percentagem ainda não se atingiu, fazendo uma mobilização a essas populações, dizendo que nós estamos aqui exatamente porque neste local não foi possível recensear o que nós tínhamos previamente estabelecido devido a estes e aqueles fatores, as populações encaixam isso e dizem, bom, é chegado o momento, estamos restabelecidos, então vamos recensear. São 15 ou 30 dias, 15 dias não seriam suficientes, mas hoje o STAI, como não é um departamento da Comissão Nacional de Eleições,
É um órgão que anda a reboque. Naturalmente, fez as consultas que fez e recebeu um aval de dizer, olha, stop. Tem que parar. Tem que parar. E parou. E neste país é assim. E nós não podemos, como dizia outro, não podemos mugir, porque os meios de repressão são do partido no poder. Muito bem, doutor Yassine, ouvimos o líder da RENAM, o senhor Ossufo Momad, a dizer que, a acusar, na verdade, os órgãos da administração eleitoral de estarem a desenhar estratégias para não permitir que eleitores que residem em zonas que são consideradas de maior influência da RENAM ou da oposição do modo geral não pudessem recensear. E a acusação estendeu-se mais, foi até o partido Frelimo e acabou pedindo a intervenção da PGR para que fizesse alguma coisa muito mais para poder controlar essa situação. De forma um pouco mais clara e concreta, qual era o alcance exatamente desta mensagem, desta acusação que pesa sobre a CNE, o STAI e o Partido Frelimo? Bom, muito obrigado pela questão. Repara que o posicionamento de Sua Excelência, o Presidente da RENAM, coincide com o posicionamento da sociedade civil, né, que é da Sala da Paz. Que, afinal de contas, a sociedade civil é os que fazem o apuramento paralelo dos processos eleitorais, são o barômetro do grau de aceitação ou de satisfação populacional em relação a todas as questões políticas que o país passa por elas. E a Sala da Paz entende também que não houve vontade por parte do partido no poder, não houve vontade por parte dos órgãos encarregados pelo processo em tornar este processo de raciocínio mais abrangente. O que Sua Excelência, o Presidente da RENAM, fez é não só trazer ao de cima a insatisfação do partido RENAM em relação ao processo, que vem também coadjuvar aquilo que é o posicionamento da sociedade civil, mas também pedir aqui quem de direito, neste caso, que é a Procuradoria-Geral da República, possa intervir no sentido de responsabilizar, porque factos reais estão lá, testemunhados e ditos pelo próprio STAI. Quando o STAI hoje aparece a assumir ou a reconhecer que sim, tem máquinas que estão avariadas ou tem máquinas que não funcionaram, logo está a assumir que, porque essas máquinas não estiveram a funcionar, temos números elevados de moçambicanos que não puderam ser recenseados através dessas máquinas. Mas essas máquinas foram compradas, essas máquinas foram testadas, essas máquinas foram alocadas. Então, este processo todo de testar, comprar e alocar foi feito por um pessoal humano, que é responsável por testar antes de utilizar. Não havendo, e entendemos nós que há um dolo aí, é um crime, porque afinal de contas é intencional que um lugar de recenseamento possa abrir de manhã, ok, para testar uma máquina que não está a funcionar. Quer dizer, antes de vocês abrirem e as pessoas passarem a registrar-se, ninguém testou esta máquina. Não faz sentido nenhum que alguém possa dizer que a máquina não está a imprimir simplesmente porque o funcionário do STAI, que passa por uma indução e uma formação, não saiba que para usar uma máquina de fotocopiar precisa retirar o selo que protege a máquina por ser nova. Então, são questões feitas cirurgicamente para permitir com que o partido no poder tenha mais benefício. Olha, por que a gente vai dizer isso? Pela primeira vez, nós vamos ter eleições elegendo os governadores. Ora, não é segredo para ninguém que o partido no poder não pode ganhar em muitas províncias onde vai se eleger o governador. E o resultado concreto disto, veja a composição das assembleias provinciais. Isso é mais que sabido. Seria estranho se alguém viesse dizer hoje em dia que o Partido Frelimo conseguiu eleger um governador, por exemplo, na província de Nampula. Quer dizer, isto é coisa mesmo para não só deliciar as crianças como informação, mas para provar, mais uma vez, que
não estamos preparados para a mudança do sistema. Agora, então, é nesse sentido que dizem que vão às eleições com o pé atrás? Não, nós vamos a essas eleições porque acreditamos que é preciso confrontar quem aí está para que o povo entenda de uma vez por todas que não é falta de vontade dos partidos da oposição. Ora, nós estamos a terminar um ciclo de 5 anos, okay, onde as últimas eleições foram vencidas sem nenhum edital. Quer dizer, o povo assume que está sendo governado por alguém que não conseguiu provar. Mas em outras democracias, isto não seria possível. Em outras democracias, por exemplo, os responsáveis do STAI terão sido demitidos na primeira semana. Quer dizer, nós temos... Doutor, assim, fala aqui da questão da demissão dos responsáveis do STAI. Sim. Queria perceber o que lhe motiva tanto a falar dessa questão da demissão, e nós sabemos que em termos de composição, tanto na Comissão Nacional de Eleições, bem como no próprio STAI, a RENAM está lá representada. Muito bem. Nós temos aí a direção geral do próprio STAI, temos um adjunto que é da RENAM, temos a Comissão Nacional de Eleições, temos pessoas que coadjuvam, como que se diz? Vão coadjuvar. Exatamente, o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Agora, como é que se explica? Essas pessoas não assessoram ou não discutem ideias juntamente mesmo com... Nós temos elementos nossos no STAI, temos elementos nossos no Conselho Nacional de Eleições. Sim, STAI, Comissão Nacional. É pura verdade. Exato. O que é que acontece lá dentro? É que o que é decidido, e é preciso que fique claro, o que é manipulado pelo Partido Frelimo, levado à CNN, é votado. O Partido Frelimo tem a maioria dentro do STAI e tem a maioria dentro da CNN. Então, automaticamente, aquilo que for lá decidido vincula todos, mas na verdade é decidido pela maioria. Daí existir o tal voto vencido que muitas das vezes vem nos relatórios, porque até os membros da sociedade civil que compõem esses dois grupos, por vezes, não concordam com as decisões que são tomadas. Mas o seu voto é vencido pela maioria, pelo formato o formato de decisão que é tomada a nível do Estado. Ora, nós sabemos, através dos nossos membros, o que está a acontecer lá. Olha, pode acreditar que ainda ontem, nós tivemos deputados da Assembleia da República, do Partido RENAM, na Beira, que foram impedidos de fiscalizar o processo, contrariando a própria lei. Mas foram impedidos por membros do STAI. Quero dizer, o STAI outorga-se o poder, porque sabe que o partido, o Frelimo, para quem na verdade está a trabalhar, o irá proteger de todas as malícias que estiver a causar ao povo. Mas é importante aqui deixar um recado para os elementos do STAI e da CNN, que eles também são moçambicanos. O prejuízo que causam durante o processo, processo, não prejudica só os membros da RENAM ou do MDM ou de qualquer outro partido, não. Prejudicam também os seus filhos, seus tios, seus avós e a eles mesmos. Doutor Sousa, partilha da mesma opinião. Sabemos também que o MDM tem os seus representantes nestes dois órgãos, embora não sejam muitos, mas sabemos que o MDM também está lá. Os vossos membros não fazem chegar a informação, não têm nenhuma influência internamente para fazer passar aquilo que são as suas opiniões? Olha, antes de mais eu gostaria de dizer que grande parte das constatações que nós tivemos durante este processo de recenseamento eleitoral foi vista através do vosso trabalho, comunicação social. A comunicação social cresceu, digamos que de forma numérica e qualitativamente. Portanto, ninguém está a inventar nada, vocês estão em tempo no local, vocês mostram o eleitor que foi ao local para o recenseamento e a brigada não está lá, vocês mostram que os mobiles encravam aqueles plásticos, vocês mostram, enfim, que até a movimentação de uma brigada sem autorização do órgão eleitoral local, sem autorização desse órgão, eles movimentam, vocês mostram tudo isto. Portanto, o que está sendo dito todos os dias
É com dados e com provas palpáveis, porque são vocês que transmitem e que mostram tudo isso. Não estamos a inventar nada. Relativamente a esta questão da Comissão Nacional de Eleições, nós, Movimento Democrático de Moçambique, somos a minoria das minorias lá. E o que disse o meu colega, quer dizer, eu assino por baixo, porque quando se verifica que os argumentos da oposição são fortes, então a única saída é irmos à votação. Porque se sabe que na votação a oposição está em minoria. E quando há aqueles casos, digamos, de empate, quem desempata também não é transparente. Portanto, nós tivemos casos desses, não uma vez, várias vezes na Comissão Nacional de Eleições, assuntos em que membros também, por parte do partido no poder, que estão a representá-los lá na Comissão Nacional de Eleições e no STAE, têm o sentimento de que, de facto, isto não é bem assim. Mas, quando se pretende torcer o pepino, a saída é que vamos à votação, porque se sabe de antemão que a oposição não tem a maioria. Isto, caro moderador, acontece não apenas na CNE e no STAE, acontece na magna Casa do Povo, na Assembleia da República. Portanto, quando os argumentos da oposição são fortes, então recorre-se à votação. Então recorre-se à votação, porque sabe-se que o que vai prevalecer é o martelo. Tanto mais que nós acabamos de enfiar no orçamento, desculpa esta expressão, de enfiar no orçamento do Estado as dívidas ocultas. Eu não posso deixar de dizer isto porque eu sofro isto, eu tenho famílias, eu tenho muita gente que sofre com esta questão das dívidas ocultas. Mas fomos impostos, por quê? Por causa do martelo da maioria. E isso acontece exatamente na Comissão Nacional de Eleições. É verdade que se nota uma evolução. Que evolução? Interação. Hoje já se fala mais, já se conversa mais, já se debate mais, mas não é o suficiente para dizer que há transparência e que a verdade vem ao de cima. Isso é uma pura mentira. Doutor Assine, ouvimos a Renamo a acusar os secretários dos bairros de estarem a promover um recenseamento eleitoral paralelo e também estarem a recolher compulsivamente cartões de eleitores para fins que são desconhecidos até este momento. Essas detenções, são detenções, mas esse cenário todo que descrevem, qual é que acham que seria o fim? É mesmo essa questão que levantou aqui, de estar-se a trabalhar no sentido de minar o processo do modo geral? Bom, nós até achamos interessante, porque o partido que se julga cinquentenário, muitas das vezes diz que tem acima de 4 milhões de membros, e que são membros muito bem organizados, são membros que participam nas atividades, são membros que têm um alinhamento. Achamos estranho que os secretários do bairro, que também são do partido no poder, apareçam a recolher cartões dos eleitores ou dos possíveis eleitores, até casa a casa, porque tem que se preencher uma ficha do candidato para poder cumprir com aquela obrigação do Conselho Nacional de Eleições, que é ter no mínimo 10 mil membros para poder ser eleito ou indicado como candidato. Para avançar como candidato às eleições gerais. A mim me preocupa, porque nós, como Renamo, não precisamos de levar cartão de ninguém. Eu tenho mais uma certeza que a Renamo hoje, mesmo deixando aquele impresso nas lojas de Maputo, não é? Para pedir à população para ir lá assinar a ficha do candidato, nós conseguimos ter 10 mil em menos de uma semana. É a mesma coisa que levar a lista dos que apoiam a candidatura da Renamo à presidência, colocar, por exemplo, no cinema Gongu, e que todo aquele que vai lá para o teatro vai assinar a favor. Agora, quando chega ao ponto de obrigar, retirar o cartão de alguém, sem a sua anuência, sem dizê-lo para quê, registrar numa lista, porque tem que apoiar um candidato, está mais do que claro que este candidato não se sente confortável com a sua imagem ou entende que não tem objetivamente
condições para ser aceito pelo povo. Mas isso também é crime, porque afinal de contas esta pessoa está sendo levada a fazer uma coisa inocentemente, ou seja, forçosamente alguém está a dar o seu cartão para registrar em nome de alguém. Quem é que garante ao secretário do bairro que esta pessoa a quem está a obrigar para colocar o seu cartão na lista deste candidato, na verdade se revê neste candidato? Mas todos têm receio ou medo do secretário do bairro, porque é uma extensão do poder repressivo deste governo. Quer dizer, o chefe de quarteirão de 10 casas, o chefe, o secretário do bairro, dá-se o direito de não lhe dar uma declaração para poder recensear. O que significa que esta pessoa também outorgou-se um poder que é dado através de um partido. Isto é contra a lei. E é nisto que a gente está a dizer que, se vamos para um processo transparente, olha, que o STAI e a CNN não sejam também elementos para o processo eleitoral. Em termos de elementos, em vez de imparcialidade, inclinam-se para um lado. Deixem que o partido no poder concorra em pé de igualdade com os outros, sem malabaristas nenhumas. Doutor Sousa, ouvimos também o movimento democrático de Moçambique levantar várias acusações contra o STAI, a CNE, como já tinha feito referência, mas também ouvimos a própria Comissão Nacional de Eleições, ou seja, o STAI a dizer que o MDM não está representada nos postos de recenseamento eleitoral. Falou da ausência desta formação política nesses pontos. Não acha que a vossa presença a nível nacional poderia talvez ajudar a minimizar o impacto dessas supostas irregularidades? Bom, eu só queria dizer, mais uma vez, em jeito de sublinhar, o nosso povo tem de entender que o Movimento Democrático de Moçambique é um partido que veio para ser a alternativa neste país. O Movimento Democrático de Moçambique é um partido que, quando governa, a vida das populações melhora. Por isso, o acreditar no Movimento Democrático de Moçambique é essencialmente ter-se recenseado até ontem para permitir que possa votar em 15 de outubro. Nós, Movimento Democrático de Moçambique, estivemos a fiscalizar este processo de recenseamento eleitoral. Em todo o país? Em todo o país, à nossa medida. Temos as informações que recebemos e que em tempo reclamamos, foi também a partir dos nossos fiscais que estão nos postos de recenseamento eleitoral. Portanto, não é por aí que se pode dizer que o Movimento Democrático de Moçambique não está, como dizia o outro, que não está de forma em força nos postos de recenseamento eleitoral. Isso não constitui verdade. O Movimento Democrático de Moçambique sempre se predispõe a fazer parte deste xadrez político. Sempre participou em todos os pleitos eleitorais. E veja só lhe quero dizer o seguinte: o maquiavelismo desta gentinha não é de hoje. Nós, em 2009, fomos deliberadamente afastados. E nós provamos perante a sociedade moçambicana e perante a comunidade internacional que em 2009 fomos afastados da corrida eleitoral. São as mesmas pessoas que continuam nos órgãos eleitorais desde 2009 até hoje. E continuam com este, eu queria utilizar um termo, mas é pejorativo, não vou fazer isso, que continuam, digamos, encostados ao partido e, para saírem melhor, acham que prejudicando os partidos que concorrem nas eleições
estão a fazer o melhor de si e a agradar o patrão. Não é. O Movimento Democrático de Moçambique é um partido que cumpre escrupulosamente com aquilo que está estabelecido por lei relativamente a estas questões eleitorais. Portanto, nós não é por mero acaso que tivemos conhecimento de que este ou aquele mobile está variado, de que este ou aquele eleitor, para além da comunicação social, nós tivemos os nossos homens à porta do recenseamento eleitoral que puderam ver essas irregularidades e transmitiram-nos estas irregularidades. Nós, quando tivemos o nosso Conselho Nacional, estiveram reunidos lá todos os diretores deste país, ao nível dos gabinetes, todos os diretores dos gabinetes eleitorais. E, entretanto, traziam consigo informações evidentes, informações que foram lhes transmitidas através dos fiscais de recenseamento sobre, digamos, os desmandos que esta equipa desgovernada está, digamos, ou esteve a fazer até ontem, não é, no processo de recenseamento eleitoral, com as avarias constantes dos mobiles, com sei lá, um sem número de problemas que criaram só para evitar que o nosso povo se recenseasse. Deputado Yacine, que cenário é que se pode perspectivar então face a essas situações todas, ou esses cenários, se não passa a repetição, face a esses problemas todos que estão aqui a denunciar? Olha, que processo é que nós teremos daqui para frente? Primeiro nós teremos um processo que já ele por si representa uma certa desconfiança. Teremos um retrocesso real naquilo que era o avanço que Moçambique tentou demonstrar nos últimos anos e que ficou um pouco manchado com as eleições autárquicas e que se esperava que este processo pudesse ser diferente no sentido de credibilizar as instituições que lidam diretamente com o processo eleitoral. Olha, temos também aqui um sinal claro de que o STAI não é, até agora, o que deveria ser, do ponto de vista de imparcialidade, ou, se calhar, até do ponto de vista de perfeição no trabalho que executa. E também o sinal claro de que a não subordinação do STAI ao CNE muitas das vezes cria este problema, porque, afinal de contas, se Moçambique pudesse ter, provavelmente, um tribunal eleitoral poderia ajudar a resolver ou a dirimir os problemas que são encontrados durante o processo eleitoral no seu todo. Segundo, todas as reclamações que foram feitas, mais uma vez, trazidas pela sociedade civil. Se fosse somente a Renamo a trazer a reclamação, evidentemente, a Renamo é também uma das partes de contenda no processo eleitoral, poderia-se dizer que a Renamo está a reclamar porque está com receio de perder. Mas nós temos organizações da sociedade civil, organizações internacionais e a imprensa. E a imprensa que trouxe ao de cima todos os problemas negativos. E é preciso também dizer aqui que isto aqui é uma desorganização organizada. Ou seja, organizaram-se para desorganizar. Porque todos os problemas que foram encontrados nos outros locais, nas outras províncias, não se encontram em Gaza. Olha, tanto como em Gaza, nas outras eleições, nós tivemos, só no distrito de Macengena, 100% das pessoas votaram. O que quer dizer que naquele dia ninguém faltou, ou seja, ninguém esteve doente, ninguém perdeu a vida e ninguém esteve ausente. Ou seja, mobilizaram-se todos que recensearam para estar presentes naquele dia para votar. Isso só acontece em Gaza. É só em Gaza que nós estamos acima de 100% da percentagem positiva do registro. Só em Gaza. O que quer dizer que não há ninguém que naquela altura, que vivesse em Gaza, que agora está a viver em Maputo, que precisasse de alterar o cartão. Só em Gaza. Quer dizer, nós estamos a ter até o contrário à própria legislação. Porque enquanto o crescimento, do ponto de vista de província, é um crescimento regrado do ponto de vista percentual, nós vamos ter em Gaza um acréscimo de 6.
que contraria o próprio regulamento. Mas isso só em Gaza. Mas há aí outro ponto que é importante, que o Partido Frelimo tem que perceber que Moçambique não é só Gaza. O Partido Frelimo tem que perceber que o descontentamento é generalizado. Inclusive, em Gaza, a oposição nas eleições autárquicas teve um resultado considerável. O que quer dizer que não pode partir do princípio que, dando mais poder a Gaza, retirando de Nampula 2 deputados ou de Quilimane 6, terá o seu problema resolvido. Não está resolvido. Porque o descontentamento, como eu digo, é generalizado. Mas é importante, acima de tudo, que Moçambique evolua, que os órgãos eleitorais se desamarrem do poder do dia, para que seja possível irmos para um processo eleitoral em pé de igualdade e que vença o melhor. Quer dizer, nós estamos aqui a dizer que, antes das eleições, há sinais claros de que este processo não vai ser isento de fraude. Então, se só temos em Moçambique um único partido dos que vão à contenda, só temos um único partido que está satisfeito com o processo eleitoral. Se formos a ver, a percentagem de insatisfação é muito maior a percentagem de satisfação. Agora, como é que nós podemos dizer que este processo esteve 73%, foi o melhor possível? Se todos os restantes estão descontentes, não me refiro aos partidos políticos, a população moçambicana no seu todo está descontente com esse processo, mas temos um único partido que faz parte da contenda, satisfeito com o processo eleitoral. Seria possível que estivesse satisfeito se não fosse ele o maior beneficiário desta desorganização toda? Deputado Sousa, levanta a mesma questão para si. O que o movimento democrático de Moçambique perspectiva, então, face a essas supostas irregularidades que aqui denunciou? Olha, o que nós esperamos é apenas um desastre. Nestas eleições, nós esperamos um desastre. Porque essas eleições acontecem num momento atípico. Os partidos políticos não foram credibilizados. Todas as opiniões apresentadas pelos partidos políticos da oposição foram consideradas infundadas e sem. Portanto, eu continuo a dizer que, com este cenário, com este espectro que acabamos de verificar até ontem, e eu repiso, vamos ter apenas um desastre. Portanto, vai ser eleições atípicas, onde o povo está descontente, poderá haver até mais distúrbios do que no passado recente, mas o que eu quero dizer, mais uma vez, é que todos nós poderemos trabalhar para que, efetivamente, o cenário seja contrário do que estou a dizer. E qual é que seria? Desde que a Comissão Nacional de Eleições e o STAI, o chamado Serviço Técnico de Administração Eleitoral, possam arbitrar, sublinho, arbitrar o jogo e não jogar, porque quem joga são os partidos políticos no processo eleitoral. Mas também há um aspecto que eu gostaria de deixar aqui ficar. É preciso continuar, digamos, a haver esta interação entre a Comissão Nacional de Eleições e os partidos políticos. De facto, de há uns tempos para cá, tem havido determinados encontros, exatamente. E isso é muito bom. Por quê? Porque, digamos que vai melhorar, vai ajudar a melhorar o ambiente eleitoral. Portanto, se nós nos distanciarmos, naturalmente que o árbitro e jogador será a Comissão Nacional de Eleições e o STAI. Não gostaríamos que estes dois órgãos fossem árbitro e jogador ao mesmo tempo, porque os jogadores somos nós. Nós tivemos experiências negativas. Ora, recentemente, como todo mundo sabe, na Matola, nós tivemos 3 editais. Quer dizer, 3 editais da mesma instituição que reconhece todos eles e todos eles diferentes. Mas, mesmo assim, aquelas eleições foram dadas como credíveis. Não é possível. Nós tivemos em Marromeu, recentemente, pessoal, que era, na verdade, chefes de mesa, a carregar as urnas,
tirar pela janela, meter no carro da polícia e ir embora. Quer dizer, mas mesmo assim aquelas eleições foram dadas credibilidade. Da mesma maneira como nós temos aquelas eleições consideradas justas e transparentes, da mesma forma como as eleições gerais recentemente tiveram um presidente que é eleito sem edital nenhum e foram consideradas justas e transparentes e outorgadas pelo Conselho Constitucional. Esse aspecto nós não gostaríamos que acontecesse agora. Daí ter mudado o modelo de intervenção do partido no poder por perceber que não vai a tempo de vencer as eleições. A questão que eu coloco é o povo moçambicano. Vamos dizer que a RENAMO é um partido que tem interesse de governar. Mas o povo moçambicano que é governado ilegalmente, o povo moçambicano que sofre com este maquiavelismo político todo, qual é que é a resposta que espera dar a quem está no poder? Ora, quando a gente vai no dia da votação à urna, aquelas pessoas que ficam a uma distância para controlar o seu voto, não são somente da RENAMO e do MDM, são o povo no seu todo, que quer ter a certeza que o seu voto depositado na urna, ao ser contabilizado, justifica o motivo pelo qual ele ficou a madrugada toda à espera. É importante que quem se responsabiliza pelo pleito eleitoral saiba que está em jogo o sentimento de muita gente. O STAI não pode ser arrogante. O STAI não pode vir dizer que não há condições para prorrogar o prazo. Não há condições. O STAI não é STAI se não existir vontade de democraticamente haver eleições em Moçambique. O STAI não é uma equipe que decidiu se constituir para governar, em ponto de vista de posicionamento, o resto dos moçambicanos. Não, não é. Então, essa prorrogação que refere aqui, poderia ter ajudado ou poderia Não, essa prorrogação poderia ser uma justificativa, do ponto de vista benéfico, para o próprio STAI. Porque a prorrogação não beneficia a RENAMO, o MDM, o PIMO por aí. Beneficia o povo moçambicano que quer votar. Provavelmente, o STAI não avança com prorrogação porque percebe que as zonas na qual trabalhou para prejudicar são zonas de maioria do voto de descontentamento do partido no poder. Então, é preciso que este pensar mude. Nós temos que pensar Moçambique. E pensar Moçambique significa sair da irresponsabilidade e passar a dizer, se eu sou colocado como diretor do STAI, é porque confiaram num processo para todos os moçambicanos. Independentemente de que cor partidária eu sou no final da noite, mas aqui eu estou a representar os interesses dos moçambicanos. Tanto como o Presidente do Conselho Constitucional tem que pensar assim, tanto como a Procuradoria-Geral da República tem que pensar assim. Digo isto porquê? Como bem disse há bocado, o presidente do Partido RENAMO, a Sua Excelência General Souf, trouxe aqui questões que a Procuradoria deveria intervir. Mas a Procuradoria não deve ser chamada. A Procuradoria deve agir. A Procuradoria acompanha os vossos noticiários. A Procuradoria lê os jornais. Como a Procuradora bem diz, às vezes, acompanha o noticiário. Mas então, essas todas as atrocidades do STAI, a Procuradora não viu? Em nenhum momento decidiu chamar o diretor do STAI para poder perceber, pelo menos, qual é que foi a empresa que forneceu essas máquinas avariadas? Ou procurar saber do diretor do STAI. O senhor já há mais de 5 anos sabe que tem que estar preparado para, no período X, organizar-se para fazer o recenseamento. O senhor até então não se organizou. O senhor até então está a colocar o povo moçambicano num descontentamento, num alvoroço, devido à sua incompetência. A Procuradoria deveria agir. Não é o que a gente está a ver. Doutor Sousa, quais é que seriam as possíveis soluções para este problema? O deputado Yassine disse que este será um processo isento da fraude eleitoral e o deputado Sousa secundou que este será um processo atípico. Quais é que seriam as possíveis soluções? Bom, uma das soluções seria ter-se aceite aquelas propostas que inicialmente nós apresentamos como oposição. A proposta está a falar da questão da prorrogação? O Movimento Democrático de Moçambique apresentou, aqui o RENAMO também apresentou, mas eu disse e sublinho, foram consideradas propostas desonestas, como se foi dizer. Portanto,
O que mais dizer? Numa altura em que o recenseamento já terminou, alguém apareceu na comunicação social a dizer que não vamos prorrogar porque atingimos 92%. Aonde que foi atingido 92%? É contar com os 120 ou 117 ou 100 de Gaza, mas aqui, portanto, o que interessava era esta parte. Portanto, é difícil hoje aceitar que estas eleições não terão problemas. Nós não podemos aceitar. A priori, temos que dizer que vamos à luta, sim senhor, no bom sentido, mas sabemos o que aconteceu antes, porque a fraude começa exatamente no recenseamento eleitoral. Quando começa o processo de recenseamento eleitoral, começam os problemas da fraude. Ou porque tem que levar cartões dos alunos, ou porque os diretores têm que pagar 300 meticais para poderem... como chama? Os diretores lá das ZIPs, das zonas de influência pedagógica, têm que pagar 1.500 meticais, não se sabe para quê, enquanto isso tudo é para satisfazer os fiscais do partido no poder. Tudo isto foi visto, e isto são problemas que vão se desembocar no dia 15 de outubro, porque tudo isto, o povo vai dizer que, olha, está a acontecer isto porque o nascimento foi prematuro. Então, mas deixa-me dizer isso, que é fundamental. O recenseamento já terminou, mas há outros aspectos que devem consubstanciar também este processo para que os partidos políticos se sintam confortados. Sabemos que neste momento que estamos aqui a falar, há dificuldades imensas em reconhecer documentos. E documentos que têm a ver com o processo eleitoral. Nós temos os serviços notariais que sabem há bastante tempo que quando se chega a este momento, independentemente de receberem ou não o sinal da Comissão Nacional de Eleições, mas eles já sabem que neste momento os documentos devem ser facilitados para o seu reconhecimento. E os nossos proponentes têm estado a encontrar grandes dificuldades. E o meu apelo é para que, de facto, o Ministério da Justiça, os serviços notariais, quer dizer, assumam que, de facto, é preciso ajudar para que este processo caminhe, portanto, no seu leito, mas à vontade. E nós sabemos, e nós estamos a solicitar este pedido, é porque, de facto, os prazos estabelecidos para essas eleições são apertados. E nós sabemos porquê. E todos sabem, mas posso repetir aqui, foi devido à demora, digamos assim, na aprovação da legislação eleitoral, e depois levamos tempo mais do que... levamos muito tempo para proceder à revisão pontual da Constituição. Isso tudo roubou-nos tempo. Então, os prazos foram todos apertados. Os que estavam a 120 dias passaram para 90, de 90 passaram para 75. Portanto, significa que está tudo apertado. Exato. Então, é preciso que essas instituições ajudem também. Porque nós agora temos o processo de entrega, digamos, das fichas de apoio à candidatura a Presidente da República. Estas fichas são necessárias cerca de 10 mil assinaturas de apoio. Mas se os serviços notariais não ajudarem, quer dizer, vai prejudicar sobremaneira os atores políticos neste momento, que são o garante, digamos, da vida, do desenvolvimento do nosso país. Portanto, este é um apelo que eu desejaria que se tomasse em consideração. Olha, qual é que seria a grande solução ou a proposta de solução para este cenário todo? A solução, no meu entender, a solução está no povo. E digo que está no povo porque até aquela população de Gaza, que foi colocada acima de 120% daquilo que era a estimativa de recenseamento, tem que perceber que deve votar sabiamente. Para quê? Para mudar o próprio status quo de Gaza. Porque Gaza não pode continuar a pensar que está numa ilha no país. A solução é dizer a todo moçambicano que aquele que tem um cartão de recenseamento, que o fez no ano passado, 2018, e que usou para as autarquias, deve manter o mesmo.
porque vai servir para este processo de outubro. Exato. Não deve se ocupar com a falácia que é trazida por algumas pessoas de que quem não renovou aquele cartão não vai poder votar, porque isso está sendo passado naquelas províncias de maioria da aceitação da oposição. Não, tem que manter aquele cartão e naquele dia usar o mesmo. Também para poder dizer ao povo que nós iremos este processo eleitoral e iremos este processo eleitoral da mesma maneira ou muito melhor em relação ao que fomos no passado. Por quê? Porque partimos do princípio que todos os sinais da fraude pelo partido no poder estão presentes e o povo vai conseguir perceber que, afinal de contas, alguém sempre viveu enganando. O exemplo claro, por exemplo, que posso dizer é que é uma questão como hoje, para fazer um balanço do processo eleitoral, num programa como este, que sempre estivemos juntos, o representante do partido no poder não veio. Mesmo sabendo que não vais abrir as linhas para as pessoas poderem intervir, que é este o receio dele, mas não veio. Por quê? Porque assume que o processo foi feito de forma atabalhoada para poder beneficiar a quem não deve se beneficiar por causa de tanta coisa que já criou de maldade ao povo. Mas o povo vai dar a resposta certa no dia da votação, no dia 15 de outubro. E apelamos mais uma vez ao partido no poder para deixar de coagir as pessoas a assinarem a ficha do seu candidato, porque afinal de contas já apareceu a dizer que tem mais de 4 milhões de sócios, que prove. E nós, como Renamo, não precisamos de fazer isso. Deixando a ficha do nosso candidato, em qualquer esquina o povo vai preencher. Obrigado, deputado Yassine. Deputado Sousa, mesmo últimas considerações, já estamos no fim do programa. Bom, o que eu queria dizer finalmente é que tudo indica que há um descontentamento total em relação a este processo de recenseamento eleitoral, mas para minimizar esses efeitos negativos, vamos todos optar por optar, não podemos optar por não optar. Portanto, neste dia 15 de outubro, vamos às mesas de votação e, como dizia o meu colega, aqueles que têm aqueles cartões passados que foram das eleições autárquicas, esses cartões servem, por isso que os utilizem no dia 15 de outubro. O meu apelo é que vamos em massa, porque tudo pode acontecer. Muito obrigado, deputado Sousa, obrigado, deputado Yassine, obrigado, caro telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Bancadas Parlamentares. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Continuação de uma ótima companhia da STV e continuam a ver a restante programação deste canal. Boa noite.